Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler um texto bíblico para a gente dar um início. Atos 1. A partir do verso 3. Amém? Atos 1, verso 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Está falando de Jesus, amém? Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, aos discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse-lhes: de mim ouvistes, Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos perturbeis saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Amém? Glória a Deus. A Bíblia garante para nós que Jesus, após ter ressuscitado, visitou, foi alvo de algumas, foi visto por algumas pessoas num espaço de 40 dias, E a Bíblia garante que esse mesmo Jesus Cristo foi recebido no céu, e que o Jesus Cristo há de vir, há de retornar a essa terra, amém? Essa é uma garantia bíblica, amém? Bíblica. Não tem contestação, nós cremos nisso, amém? Que Cristo ressuscitou e que um dia Ele virá para nos buscar a nossa igreja. A volta de Jesus é um fato bíblico incontestável. Quanto a isso não tem conversa, amém? Vai acontecer, é esperado, aguardado por alguns, e vai ser algo inesperado, surpresa para outros, amém? É por isso que nós estudamos a escatologia, o fim das coisas. Nós não estamos aqui, vou repetir tudo aquilo que eu falei no início, nós não estamos aqui iniciando um estudo para colocar a data, dia, hora, mesmo porque eu não tenho essa capacidade, aliás, ninguém tem. Isso o próprio Jesus falou, isso o mais importante para nós não é dia, data, porque isso só Deus sabe. Para nós o importante é estarmos preparados, amém? Porque vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar. Aquele dia e hora ninguém sabe, é surpresa. Por que é surpresa? Para a gente viver a expectativa. Porque se você soubesse que Jesus ia voltar só daqui a um tempo, tivesse uma data marcada, o que será que a gente ia estar fazendo da vida? É algo para a gente se pensar, não é? Então não se sabe a data porque nós estamos vivendo de fato a expectativa que isso aconteça, Todos que tentaram marcar a data erraram. E a Bíblia descreve essas pessoas como falsos profetas, Isaías mesmo vai falar: olha, aqueles que se algum profeta falar alguma coisa e aquilo não acontecer, pode classificar e pode saber que é um falso profeta. E todos aqueles que tentaram marcar ao longo da história data para a volta de Jesus, eles erraram. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Lá em Deuteronômio, perdão, Nós vamos, pastor, mas o senhor falou que não vai estudar data, época, nem nada, e nós de fato vamos estudar, por exemplo, Daniel, as 70 semanas, a última semana que está faltando, nós vamos estudar tudo isso, Nós vamos passar por tudo isso, mas entendam uma coisa: o significado principal é você estar preparado para a volta de Jesus. Uns vão falar assim: porque isso dá tanta semana, de fato nós vamos ver tudo isso, todos esses comentários nós vamos ver, inclusive vamos estudar isso na Bíblia, vamos mostrar isso para vocês. Só que é importante você saber que isso são coisas, são pensamentos, são ideias, são coisas que nós vamos estudando, amém? Mas vai ter divergência, um grupo vai pensar de um jeito, um grupo vai pensar de outro. Eu vou explicar esse quadro aqui daqui a pouco.
Tá bom? Mas entenda o que eu vou falar para você. Só Deus sabe, esteja preparado. Amém? Glória a Deus. Todos que profetizaram a volta de Jesus erraram. Nostradamus, né, profetizou o fim do mundo em junho de 99, errou. Isaac Newton, os testemunhos de Jeová, né, Ellen Goldwhite, a profetisa da Adventista, um monte de gente fez e todo mundo errou, porque de fato ninguém sabe. Deus não revelou a ninguém, só Deus sabe. Amém? Mas nós vamos estudar, nós vamos ver, a Bíblia fala dos últimos acontecimentos, as coisas que iam acontecer, e através dos acontecimentos, das coisas que nós vamos comparar com a Bíblia, nós vamos saber, né, que o fim está próximo, as coisas que vão acontecer. Igual, por exemplo, João escreveu o Apocalipse. Você vai ver muita linguagem de figura no Apocalipse, né? Muita coisa que João, há 2000 anos atrás, João não tinha como descrever, não conhecia determinadas coisas. Como é que João ia descrever a guerra, por exemplo? Né? Eu vi João descreve lá, acho que é no capítulo 7, ele fala assim, eu vi um animal que parecia um gafanhoto, que tinha uma cauda grande, que voava. Querido, ele podia estar descrevendo, sei lá, um helicóptero, mas ele não sabia o nome do helicóptero. Entende, querido? Então são linguagens que nós não temos como interpretar aquilo 100%, mas são caminhos que nós vamos usar para fazer o estudo da escatologia. A escatologia, estudar a escatologia significa estudar o fim, as últimas coisas, as últimas horas, é o estudo das últimas coisas que vão acontecer, amém? Mas saiba que eu não vou colocar aqui nem data, nem dia, nem hora, porque eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, tá bom? Pastor, por que uns falam que Jesus vai voltar antes da tribulação, outros falam que vai voltar depois, outros falam que nós já estamos no milênio, outros falam que Satanás já está amarrado, já está cumprindo o milênio? Por que existem essas diferenças? Por causa de interpretação, né? Na linguagem mais bonita, mais moderna, se fala da hermenêutica, né? Os diferentes tipos de interpretação. E por incrível que pareça, querido, o mesmo texto bíblico que uma pessoa usa para falar que Jesus volta depois da tribulação, é o mesmo texto bíblico que o outro vai falar que Jesus volta antes da tribulação, por causa dos diferentes tipos de interpretação bíblica, ok? Gente, não existe, deixa eu falar algo para você, não existe heresia em escatologia, no que nós vamos falar aqui. Se eu falar para você que eu creio que Jesus volta e a igreja é arrebatada antes da tribulação, não é heresia. Se um outro pastor vier aqui e falar assim, Jesus só volta depois da tribulação, não é heresia. Por quê, pastor? Heresia, escatologia, é falar que Jesus não vai voltar, isso é heresia. Heresia é falar que Jesus vai chegar aqui, vai dar uma dor no coração, vai se arrepender e vai levar todo mundo para o céu, isso é heresia. Entenda, querido, tem 2000 anos que a igreja está discutindo a maneira como Jesus vai voltar. Então você vai encontrar na internet excelentes pastores, homens de Deus, defendendo que a igreja passe pela tribulação. Você vai encontrar homens de Deus, excelentes pastores, falando que a igreja é arrebatada antes. Você vai encontrar excelentes pastores, homens de Deus, falando que a igreja já está no milênio. Entende, querido? Por causa de questão de interpretação. Basicamente são esses quatro pensamentos, são essas 4 ideias que está descrita ali para você entender em que se resume a volta de Cristo. Primeiro quadradinho lá de cima lá, que você está vendo lá, o pré-milenista, ou seja, Jesus Cristo já veio, vem a grande tribulação, depois da grande tribulação vem a vinda de Cristo, ou seja, uma única vez, Jesus volta, a segunda vinda, e inicia o milênio de Cristo, né? Nós vamos estudar também se é 1000 anos literal, se é 1000 anos fictício. Nós vamos, pastor, vai nascer gente no milênio, vai morrer gente no milênio, vai ter novo, vai ter criança, tudo isso nós vamos estudar, tudo isso nós vamos falar para vocês, vamos mostrar na Bíblia. Depois do milênio vem o juízo final. Esse é o pré-milenista, aquele que acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Aí tem um outro grupo que defende o seguinte: Cristo veio, depois vem a segunda vinda de Cristo de forma secreta, ou seja, Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Depois tem a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Depois vem a segunda vinda de Cristo, que ele literalmente volta, todo olho verá, vai vir aqui, vai iniciar o milênio de Cristo, o reinado de Cristo na terra, e depois vem o juízo final. Ainda tem um outro grupo: Cristo veio, já estamos ali, aí nós vamos viver um tempo aqui na terra, até
Até nós conquistarmos um tempo de paz, de prosperidade, o Evangelho vai atingir todo mundo, todas as pessoas, e Cristo, aí vem aqui o milênio de Cristo. Depois desse milênio de prosperidade, paz, Cristo volta. Tem um outro grupo que pensa diferente. Cristo já veio, nós já estamos vivendo o milênio, todas as coisas do milênio, e depois vem Cristo volta e o juízo final. Aonde que nós nos encaixamos nisso? O que que nós cremos? Onde que nós estamos inseridos aqui nesse quadro? Nós cremos, nós seguimos essa doutrina aqui, olha, nós acreditamos que Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, e a Bíblia, nós vamos mostrar na Bíblia aqui a segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento, depois vem a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, nós vamos voltar com o Senhor, a Bíblia volta com seus anjos, o Senhor volta com seus anjos, inicia-se o milênio de Cristo e o juízo final. Depois que ele conquistar todas as coisas, vem o juízo final. Pastor, quem está lá no primeiro está errado? Não. Quem está no segundo está errado? Não. Quem está no terceiro está errado? Não. Quem está no quarto está errado? Não. Eu não posso falar isso, querido, porque a igreja tem 2000 anos que discute isso, e tem muita gente boa de um lado, quanto gente boa do outro lado. Grandes homens de Deus, estudiosos de fato, pessoas que conhecem a Bíblia, mas por causa de interpretação, pensam diferente uns dos outros. Todo mundo aqui pensa igual? Claro que não, não é verdade? Vou te provar isso. Até as mulheres que não entendem muito de carro vão poder participar. Pensa, se eu falar para você assim, imagina um carro vermelho que tem um cavalinho nele. Você consegue imaginar? Um carro vermelho que tem um cavalinho? Todo mundo consegue imaginar? Coloca, Maurício, a foto para mim do que... Olha lá, você imaginou isso aí, não foi? Sim ou não? Mas alguém pode ter pensado diferente. Alguém pode ter pensado em outro carro vermelho com um cavalinho. Mostra aí, Maurício. Alguém pode ter pensado em um carro vermelho com um cavalinho. É um carro vermelho com um cavalinho, sim ou não? Sim. Eu não falei que o cavalinho era adesivo, eu falei que o cavalinho era um cavalinho. Tem ainda outro grupo que pensou diferente ainda. Mostra aí, Maurício. Um outro carro vermelho com um cavalinho, olha lá. Consegue entender? Dentro do mesmo grupo nós temos pensamentos diferentes, ideias diferentes. Nós não pensamos da mesma maneira, ok? Pastor, querido, você precisa entender uma coisa. Isso, o fato de eu pensar que eu vou ser arrebatado, não me impede de andar junto com você que crê que vai passar pela tribulação, sim ou não? Amém? Não me impede, querido. O importante é nós estarmos esperando a volta de Cristo. E isso é que é importante, estarmos preparados. Amém? Não tem esse negócio. Ah, porque eu não concordo com fulano. Querido, você está perdendo. Porque eu não deixo de ouvir a pregação. Eu tenho um pregador maravilhoso que eu gosto de ver. Ele é mileniano, é milenista. Ele já crê que na igreja está passando o milênio. Eu discordo desse ponto de vista dele, mas eu não deixo de escutar as mensagens dele, querido, porque eu sou muito abençoado pelas mensagens dele. Entende, querido? Nós precisamos ter essa maturidade, nós precisamos, entender que tem gente boa de todos os lados, mas nós vamos ficar com a questão do arrebatamento da igreja, seremos livres da tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio e o juízo final. Amém? Glória a Deus. Se você pensa diferente, se você acha que vai passar pela tribulação, querido, esteja preparado. E você que crê que vai ser arrebatado, esteja preparado também, porque não adianta crer numa coisa e não estar preparado para nenhuma das duas. Aí o negócio pega. Amém? Precisamos estar de fato preparados, com a vida em ordem, Todo mundo aqui já aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, amém? Glória a Deus, é isso que é o mais importante, tá bom? Então, só para a gente começar, só para a gente iniciar, a primeira página da apostila aí fala a respeito. Outra coisa, deixa eu falar com você. Quando você for olhar na internet, você vai ver um monte de vídeo lá a respeito de volta de Jesus, da vinda de Jesus, do arrebatamento, do juízo. E tem uns lá que são verdadeiros filmes de terror. Estou falando sério. Tem uns lá que não é brincadeira, ele coloca medo na pessoa mesmo. Agora deixa eu falar para você, a Bíblia descreve a volta do Senhor Jesus como gloriosa esperança. Aleluia. Esperança na sua vida é uma coisa boa ou ruim? Boa. Aí eu tenho esperança na volta de Jesus, tem esperança que vai melhorar, tem esperança nisso. Sempre esperança está relacionado a algo bom, querida. Então a volta do Senhor Jesus para a igreja é algo bom, amém? É algo glorioso, vai ser algo fantástico. Isso não foi deixado escrito para nós para trazer medo para nós, não, querido.
Então você começa a ver um vídeo na internet, aquele trem começou a te fazer mal, começou a fazer medo para você, sai fora disso, cara. A Bíblia descreve como gloriosa esperança a volta do Senhor Jesus. Não é para ter medo, é para ficar feliz, é para ficar ansioso. Maranata, a hora vem Senhor Jesus, vem logo mesmo. Nós vamos para um lugar muito melhor, amém? Um lugar muito melhor que esse aqui que nós estamos vivendo. Então, por que estudar escatologia? Escatologia, como a gente falou, é uma palavra grega dividida aí, né? Escatos e logos, né? Escatos é as últimas coisas, ou último, as últimas horas, e logos significa estudo, ok? Então, por que estudar escatologia, né? Nós vamos ver aí várias razões aí no início da apostila. Primeiro, porque Deus anuncia os eventos futuros para que saibamos. Se tem alguém que conhece o futuro, é Deus. Não tem problema com nisso com Ele, amém? Deus conhece todas as coisas e Ele revela através da sua palavra. Ah, pastor, mas a Bíblia é cheia de mistério. Querido, se a Bíblia fosse cheia de mistério, nós estávamos perdendo tempo ler ela. Para que nós vamos ficar lendo uma coisa que nós não vamos entender, que Deus não quer que você entenda? Perca de tempo. Mas Deus deixou escrito uma linguagem para que possamos entender. Uma ou outra divergência que nós teremos com um com o outro, querido, isso não nos impede de crescer, de avançar, de conhecer mais de Deus. Amém? Então nós vamos estudar sim, e isso é importante, né? A gente saber, porque Deus vai revelar na palavra para nós, né? Você vê, Isaías profetizou a vinda do Messias 750 anos antes. Ou seja, Deus já deixou revelado na palavra dele que o Messias viria para redimir Israel. Amém? Segundo motivo, porque é um assunto bastante abordado nas escrituras sagradas, ou seja, 37% da Bíblia fala sobre esse tema, ou seja, 37% da Bíblia são temas escatológicos, ou seja, é muita coisa. Ainda tem até aqui uma observação aqui, em todo o Novo Testamento apenas 3 livros não falam sobre a volta de Jesus, que é Filemon é Paulo escrevendo a Filemon falando a respeito de Onésimo, o escravo, né, para que recebesse o escravo João como irmão em Cristo. 2 João fala de amor e verdade. 3 João João escrevendo para Gaio, né, incentivando ele, encorajando ele na vida cristã. Terceiro motivo para a gente estudar escatologia, porque revela a glória de Deus e o reino de Jesus Cristo. Querido, um reino que está preparado para nós, amém? Um reino que está desde a fundação do mundo lá esperando pelos seus filhos, para o retorno dos seus filhos, amém? Então nós vamos estudar para nós sabermos isso, para nós aprendermos a respeito do reino de Deus. Quarto motivo, querido, porque estimula a santidade. Porque quando você começa a ver as coisas que vão acontecer ali, querido, eu creio que você começa a ter vontade de ir morar no céu, sim ou não? Nem que seja pelo céu ou pelo inferno, porque o negócio lá é ruim demais. Mas saiba, querido, porque estimula a santidade. Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente se aprofunda na vida cristã, quanto mais a gente conhece da palavra, mais estimula a nossa santidade, em querer obedecer, em praticar e obedecer a Deus, amém? Pelo menos essa tem que ser a verdade em nossas vidas. Então precisamos estudar de fato escatologia. Nós vamos crescer espiritualmente falando, amém? Vamos melhorar, né? Vamos melhorar, amém? Outro motivo, porque faz parte das doutrinas básicas, né? Ensinadas pela palavra de Deus. Só para você conferir, vou ler aqui Hebreus capítulo 6. Às vezes a gente discute um monte de coisa, querido. Você vê um monte de gente discutindo um monte de assunto na internet, um monte de gente discutindo Bíblia. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito de assuntos básicos. O que é básico? É uma coisa que todo mundo precisa saber, é elementar, né? É o básico do básico. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade ou até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Essa é uma doutrina básica, e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Ou seja, o escritor de Hebreus escreve isso para nós falando assim: saber a respeito de ressurreição de mortos e de juízo eterno, as coisas que vão acontecer, aos olhos de Deus é doutrina básica, todo mundo tem que saber, amém? Então às vezes a gente vê gente discutindo um tanto de assunto aí, umas coisas loucas, botando umas previsão louca, mas não conhece as doutrinas básicas da Bíblia, né? Que são essas 6 que nós lemos agora. Então nós vamos estudar
né? A respeito de ressurreição dos mortos, juízo eterno, tudo isso nós vamos ver, né? Porque incentiva o nosso serviço cristão. Estudar escatologia incentiva a gente a trabalhar, amém? Nós vamos crescer, nós vamos querer trabalhar mais, nós vamos querer frutificar mais, porque a gente sabe que o dia está chegando, que a hora está chegando, então nós vamos querer fazer mais para o Senhor. O nosso trabalho vai ser revertido em quê? Em galardão. Nós já cansamos de falar isso aqui, né? A gente até brincou o dia que nós estávamos fazendo painel aqui, várias vezes nós íamos aqui na igreja para trabalhar, aí ficava uma disputa lá atrás, né? Não, eu vou fazer mais, não, meu galardão tem que ser maior. Você incentiva a gente a trabalhar mais para Deus. Deus plantou a gente nessa terra aqui, querido, não se engane com expectativa que você faça algo para Deus, faça algo para o reino de Deus, amém? Ninguém foi plantado aqui para ser pedra, para ficar do mesmo tamanho e não contribuir com nada, não. Ninguém foi chamado para ficar só no banco sentado, não. Todo mundo foi chamado para trabalhar na obra, né? Uns vão liderar, uns vão ajudar, uns vão fazer uma coisa, vão fazer outra, mas todo mundo foi chamado para trabalhar. E estudar escatologia nos incentiva a trabalhar mais para Deus, né? As nossas obras também serão provadas, né? Vão passar pelo fogo, né? Porque essa é a nossa bendita esperança. Olha aí que nós falamos, Tito 2, eu vou até ler esse texto para você. Tito capítulo 2. Tito 2. Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, aleluia, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Olha o que Deus espera de nós, fazendo o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecer da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma gloriosa esperança, amém? Essa tem que ser a expectativa quando a gente fala a respeito da volta de Jesus. Nós temos que ter esperança, temos que ficar felizes e ficarmos alegres. Paulo mesmo escrevendo lá aos Coríntios fala, se nós esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido, há algo muito melhor preparado para nós na volta de Jesus, amém? Glória a Deus. A sétima razão por que estudar escatologia, para despertar em nós consciência de eternidade e de brevidade de vida. Quando a gente vê, né, que vai ser para a eternidade que vamos viver com o Senhor, então significa que esse pouquinho de tempo que a gente vive aqui, 70, 80 anos, a gente vê quanto isso é pouco, né? Quanto nós somos tão pequenos, né, diante da grandeza de Deus, né? Todo mundo, querido, conhece essas coisas, mas poucos praticam, né? A gente fica muito buscando a respeito, né, do mundo, e Jesus mesmo falou, não ameis o mundo, as coisas que há no mundo, né? Espere no Senhor, né? Trabalhe para Ele, viva para Ele, um pouquinho de tempo que você tem, 70, 80, 90 anos, alguns vão chegar a 100, né? Mas viva comparado com a eternidade, isso é tão pouquinho, querido, é como uma névoa que surge e logo desaparece, né? Conforme a Bíblia diz. Nós somos de fato peregrinos e forasteiros aqui, né? Mais um motivo, porque é um estímulo à perseverança nas aflições. Querido, se nós estamos sofrendo aqui neste mundo, querido, saiba que há um lugar melhor preparado para nós, amém? Há uma nossa esperança no Senhor, na volta dEle, que vamos morar com Ele no céu, amém? Porque nos consola e extingue o medo. Foi o que eu falei, estudar escatologia, querido, não tem que trazer medo para a sua vida, tem que trazer alegria, paz, felicidade, esperança, amém? Se for você começar a ver troço que está trazendo medo, eu te aconselho a não ver esse tipo de coisa, porque isso não é a intenção de Deus quando Ele deixou as coisas escritas para nós. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15. Esse vai ser um texto que nós vamos ler muito, vamos estudar muito, porque é algo que nós precisamos entender. E já fica como dever de casa para você novamente ler 1 Coríntios capítulo 15 na sua casa. Porque esse é um dos textos chaves para a gente poder entender a respeito de escatologia. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos começar a estudar ele aqui um pouquinho para a gente fazer uma base, mas você precisa estudar em casa também, assim como Mateus capítulo 24 também. 1 Coríntios capítulo 15.
Também vos notifique, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo falando para a igreja de Corinto e para nós hoje, para guardar o evangelho conforme eles haviam recebido. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou nós poderíamos falar, segundo as profecias. Aonde estavam essas profecias? No Velho Testamento. Amém? Velho Testamento, guarde isso. Ao terceiro dia, segundo o que? As Escrituras. Querido, coloque algo de vez na sua cabeça. Se está escrito na Bíblia, vai cumprir. Amém? Está escrito, vai cumprir. É o que Paulo está dizendo. Por que que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados? Porque estava escrito. Nós vamos ver as profecias. Está escrito. Por que ele foi sepultado? Ressuscitou ao terceiro dia. O que aconteceu? Porque estava escrito. Amém? As profecias estavam. O Novo Testamento não podia ser segundo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava acontecendo naquele momento. Amém? Paulo estava falando, escrevendo naquele momento. Então Paulo estava se referindo às coisas escritas no Velho Testamento. Aí tem gente que fala assim, não, o Velho Testamento já passou. O Velho Testamento já não tem mais coisa não. Teve uma igreja lá em Belo Horizonte que uma mulher foi ler a respeito de um texto na Bíblia e era no Velho Testamento, e ela falou assim, irmão, eu vou ler aqui um texto para vocês, e apesar de estar no Velho Testamento, mas ainda é válido. Mas eu não sabia que o Velho Testamento tinha deixado de ser palavra de Deus. Cuidado, querido, com essas coisas. O Velho Testamento ainda é a palavra de Deus. Amém? E estava escrito, por isso que aconteceu. Amém? 3 coisas. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 5. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. Né? Verso 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, também apareceu a Paulo. É isso que Paulo está falando. Verso 8, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um filho abortivo. Paulo viu Jesus ressuscitado, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aí o que acontece aqui? Entenda por que Paulo vai... Olha o verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. O que acontece aqui? A igreja de Corinto, o império da época, era o império romano. Sim ou não? Era o império romano. Mas a cultura que dominava a época era a cultura grega. Todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de um grego que foi Lucas, que escreveu o livro de Lucas e Atos, todos os outros eram judeus, mas todos eles escreveram o Novo Testamento em grego, porque a cultura grega era a cultura dominante da época. Era mais do que o inglês hoje, para você ter uma ideia. E a cultura grega, ela não aceitava a ideia de ressurreição dos mortos. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto recebeu o evangelho. Eles amavam o evangelho. Os dons operavam, o povo amava o evangelho, o povo amava Jesus Cristo, mas quando chegava na hora da ressurreição, eles não criam. Por quê? Porque a cultura grega estava na cabeça do pessoal de Corinto e eles não aceitavam a ideia da ressurreição. É por isso que Paulo está escrevendo para eles, para combater esse tipo de ideia, para combater todo esse ensino errado, para poder falar a respeito de ressurreição e a respeito de Jesus Cristo. Ele vai falando assim, ora, se prega aqui
Cristo ressuscitou dos mortos. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Aí Paulo vai falar assim: e se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Já que vocês estão falando que não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, como é vã também a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, nós estamos fazendo tudo errado. Não está valendo de nada, não tem valor nenhum isso aqui, a nossa fé. Aí Paulo vai falar assim no verso 15: e assim somos também considerados como os falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo está falando assim: então eu também sou uma falsa testemunha, porque eu falo que Deus ressuscitou a Cristo. Então vocês podem também me chamar de falsa testemunha. Aí no verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Entenda, Paulo está incluindo Cristo na teologia da ressurreição dos mortos. Não é algo isolado. Entenda, vamos entender o contexto. Não é algo isolado. Ele está falando, se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou de forma alguma. Ele está incluindo Cristo dentro dessa teoria, dessa teologia. Você vai entender o porquê daqui a pouco. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo já estão perdidos. Ou seja, aqueles, se não tem ressurreição e Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram, quando fala dormindo, significa que já morreram e acabou. Não tem mais salvação, não tem mais nada para eles. É isso que Paulo vai combater. Aí no verso 20 ele vai explicar o porquê. Mas agora, presta atenção, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Deus age por meios legais, amém? Lá em Romanos 8, Paulo vai falar assim, que através de Adão entrou o pecado no mundo, e que em Adão todos os homens seguiram o mesmo padrão e foram feitos pecadores depois dele. Porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, consequentemente todos os homens se tornaram pecadores. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora entenda uma coisa aqui. Paulo não está falando em ressurreição de mortos para salvação. Paulo está falando que ele não falou que todos os homens se tornaram pecadores em Adão? Não foi isso que ele falou? Como também todos os homens vão ressuscitar na ressurreição dos mortos. Todos, pastor, todos. Ele não entrou em salvação ainda, ele está falando que todo mundo vai ressuscitar um dia. Eu ainda não entrei no conceito de quem vai para um lugar e quem vai para outro, mas todo mundo vai ressuscitar um dia. Uns para, como diz Daniel, uns para juízo, né, os ímpios e outros, né, os justos para a vida eterna. Tá? Ele está falando assim, Paulo está defendendo o seguinte: todo mundo se tornou pecador quando Adão pecou todo, né? O pecado passou a todos os homens. E também todos os homens vão ressuscitar. Aí olha o que ele vem falando. Vamos entender agora. Nós vamos entrar na ordem aqui. Mas cada um por sua ordem. Agora ele vai começar a explicar como que vai ser essa ressurreição dos mortos. Agora ele vai entrar nos detalhes. Cristo, as primícias. Cristo, as primícias. Entende, querido? Quando ele fala assim que todos serão vivificados em Cristo, significa que Cristo é a primícia. Cristo foi o primeiro, certo? Cristo foi o primeiro. Essa ressurreição, querido, entenda uma coisa. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, antes de Jesus Cristo morrer. Cristo ressuscitou a Lázaro, sim ou não? Mas Lázaro voltou a morrer. Lázaro não está vivo, morreu de novo, não foi?
Então aqui ele vai começar a respeito da ressurreição dos mortos, e ele vai falar a ordem para a gente, nós vamos entender. Cristo foi o primeiro a primícia. Quando você tira a primícia, por exemplo, você pega o seu salário, você tira a primícia que é do Senhor, sim ou não? Não é assim? Significa que quando você tira a primícia, significa que existe o resto, sim ou não? Se você tirou a primeira parte, significa que tem as outras. A primícia saiu, continua o resto. Tirou a primícia da colheita, inclusive no grego aqui essa palavra, o sentido dela é esse sentido agrícola. Você tirou a primícia da colheita, significa que teve colheita, sim ou não? Que tem o resto para trás. Assim ele está falando, Paulo está falando, Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. E logo depois, Cristo é a garantia, já que Cristo é a primícia, Cristo é a garantia que todos os outros vão ressuscitar depois. Amém? Mas ele vai explicar para a gente como que vai ser isso. Ele vai falar assim, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo aonde? Na sua vinda. Depois virá o fim. Deixa eu prender aqui. Depois virá o fim. Quando tiver entregue seu reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, ou seja, a morte física. Porque ele está falando a respeito de ressurreição. Então entenda uma coisa. Pelo Paulo explicando como vai ser a ressurreição dos mortos, nós vamos entender como vai acontecer os eventos escatológicos. Cristo as primícias. Cristo já morreu, já ressuscitou. E na sua volta, quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Quem não morreu com Cristo não ressuscita na volta do Senhor Jesus. Esse é o primeiro detalhe. Depois, Paulo fala que depois que aqueles que ressuscitaram em Cristo, que morreram em Cristo, que eles ressuscitaram, a Bíblia fala que Cristo tem que reinar. Vai haver um reino, né? O reino de Cristo, o milênio. Depois do reino, onde toda força contrária vai ser aniquilada, inclusive a morte física, vão ressuscitar. Quem sobrou para ressuscitar? Os ímpios que não morreram em Cristo. Entendeu? Primeiro Cristo, a primícia. Depois os que morreram em Cristo. Aí Paulo vai falando, aí é necessário que Cristo reine. E depois que ele tiver aniquilado todo, né, o império, toda a força contrária e toda a potestade, vem ressuscitar os ímpios que não morreram em Cristo, para depois vir o estado eterno, onde esses ímpios serão julgados e virá o estado eterno. Essa é a sequência que Paulo vai nos dando a respeito dos eventos escatológicos. É exatamente aquilo que a gente crê. Cristo veio as primícias. Depois vão ressuscitar na segunda vida o arrebatamento. Vai ressuscitar a igreja. Vem a grande tribulação. Cristo volta. Os ímpios ainda não vão ter ressuscitado. Aí vem o milênio, né? O milênio de Cristo. Depois vão ressuscitar essas pessoas que não morreram com Cristo. Elas serão julgadas, né? Aqueles que não foram achados escritos nos livros, elas vão ser julgadas e vem o estado eterno, que é, né, o definitivo, que é a eternidade. Então, por isso que eu preciso ver os eventos escatológicos, ver a sequência deles, para que eu possa entender as coisas que vão acontecer. Isso é muito importante, nós definimos aqui. Outra coisa, a respeito de milênio, quando a gente fala de milênio, lá em Apocalipse, nós cremos, pastor, nós cremos que vai ser um milênio literal, 1000 anos, nós cremos que vão ser 1000 anos, onde Cristo vai reinar com a igreja, com aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitaram. Cristo vai reinar com essas pessoas aqui nessa terra. Pastor, como é que vai ser? Querido, a Bíblia fala que uma das coisas que vão acontecer, nós vamos ver lá na frente, existem coisas que precisam acontecer. A natureza vai ser restaurada, né? A Bíblia fala lá que o boi, o leão vai pastar com a presa e não vai ter problema, a criança vai enfiar a mão lá
no buraco da cobra não vai ter problema, né? No ninho, não vai ter esse tipo. Ou seja, nós vamos viver aqui, vamos reinar com Cristo, mas a Bíblia não traz todos os detalhes. Nós sabemos que vai acontecer. Vão ter ímpios nesse mesmo período? Vai ter. Vai ter pessoas, vão nascer pessoas? Vão nascer pessoas. As pessoas vão morrer jovens? Não, a Bíblia fala que quem morrer de 100 anos vai morrer novo. Então, as pessoas vão viver muitos e muitos anos, como era no início. Entende? Tudo isso nós vamos ver. Então, depois que vier o milênio, quando Cristo sujeitar todas as coisas ao seu reinado, aí o que vai acontecer? A Bíblia fala que ele vai entregar para Deus o reino, e então vem o juízo final, o fim de todas as coisas. Essa é a sequência que nós vamos estudar, tintim por tintim, detalhe por detalhe, para a gente poder saber. Lá em Apocalipse, né, lá no capítulo 20, vem falando a respeito dos mil anos depois, nós vamos ver. Verso 28, só para a gente concluir aqui. E quando todas as coisas sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, depois dos 1000 anos, depois que Cristo reinar nessa terra, a partir de Jerusalém, Cristo reinar nessa terra, os 1000 anos, Cristo vai entregar o reino a Deus, e então virá o fim de todas as coisas. Que Deus seja tudo em todos. Amém? De outra farão os que se batizam. Que é outra coisa, gente. Olha o verso 29. De outra maneira, os que farão os que se batizam pelos mortos, absolutamente os mortos não ressuscitam, né? Ele continua o estudo. Batizar nos mortos é só aqui que aparece na Bíblia, né? Não me pergunte o que é, porque eu não sei, ninguém sabe, isso só aparece uma vez, não tem como comparar com outros textos, então não tem como a gente saber as coisas que vão, o que é batizar pelos mortos. Mas o Paulo vem combatendo um tipo de pensamento da época, né? E é algo combatendo que estava dentro da igreja. Mas entendeu por que nós vamos ficar naquele quadro ali? Cristo veio, ressuscitou, Ele é a primícia de todas as coisas, olha lá, de todos os que morreram. Depois nós vamos ter o arrebatamento da igreja, nós vamos ter a tribulação, né? Depois tem a segunda vinda de Cristo, o milênio de Cristo, e por fim, o juízo final, onde Jesus vai entregar o reino a Deus, que então virá o fim de todas as coisas. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Não se preocupe, nós vamos voltar item por item. A primeira ressurreição, a primeira vinda, nós vamos estudar todos aqueles itens ali, a tribulação. Nós vamos estudar tudo isso aí, titinho, eu só estou dando uma pincelada para a semana que vem a gente já começar de fato no assunto. Mateus verso 24, verso 29, esse é um outro texto chave para a gente estudar. Você vai estudar em casa depois, 1 Coríntios capítulo 15 que eu li e Mateus 24. Verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mas espera aí. Jesus falou lá que o texto que nós lemos, nós vimos que não foi dado competência para nós discutirmos a respeito de dia, nem hora, de quando será a volta de Jesus. Mas Jesus mesmo está aqui, olha só, e logo depois das aflições daquele dia, ou seja, então, antes da volta de Jesus, vão vir dias de aflições, certo? É isso que ele está falando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, de poder e glória. E ele, com rijo clamor de trombeta, os quais escolhidos a outras. Ou seja, então, a gente tem como descrever aqui o dia que será a volta do Senhor Jesus.
Vai ser logo depois daqueles dias que não vai ter o brilho das estrelas, que não vai ter o brilho da lua, o sol escurecerá. Ou seja, quando essas coisas começarem a acontecer, você sabe que Jesus vai voltar. Mas como, pastor, se a Bíblia fala que não tem como a gente saber, que ninguém sabe, nem os anjos sabem, só Deus sabe. Mas olha o que ele vai falar mais lá na frente. Verso 36. Vamos entender, depois nós vamos entender. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Ô, gente, Jesus acabou de falar que quando acontecer essas coisas, na quantidade de dias, vai vir o Filho do Homem. Acabou ou não acabou? Nós acabamos de ler isso aqui. Agora Jesus vem falar que daquele dia ninguém e hora ninguém sabe. E ele continua: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando dois moendo moinho, um será levado e o outro será deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas ele acabou de falar uns versículos antes que ele vai vir, logo depois que não tiver, que vai ter umas aflições dos dias, que o sol escurecerá, que a lua não dará mais a luz, que as estrelas vão cair, que as potências do céu serão abaladas. Então logo depois virá o Filho do Homem. Então como é que pode Jesus Cristo falar que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem ele sabe? Entenda, querido, Jesus estava aqui descrevendo dois eventos diferentes. Dois eventos. Quando Jesus fala aqui, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas será como nos dias de Noé, né? A vida, contanto que os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na água. Ou seja, ele não estava descrevendo dias perversos, dias ruins, ele estava descrevendo o dia a dia, o cotidiano. As pessoas iam viver normalmente. Aí o que ia acontecer com as pessoas vivendo normalmente, como nos dias de Noé? Comendo, bebendo, casando, está assim hoje? A pessoa está vivendo a vida, não? Sim ou não? Você parou de viver a sua vida por algum... Não. Então o que vai acontecer? Vai ter dois no campo, um vai ser tirado e o outro deixado. Um vai estar no moinho trabalhando, vai ter dois lá, um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Ele está descrevendo acerca do arrebatamento da igreja. Entende, querido? São dois eventos separados. Porque nós não podemos colocar data. Aí sim, aí vem a grande tribulação. E na grande tribulação a gente sabe que vai ter aqueles... Você já ouviu falar nos selos, nas trombetas, nas taças? Querido, vai ser um tempo horroroso. De muita tribulação mesmo. A Bíblia, Jesus está falando aqui que o céu vai ser abalado. Vai ser algo terrível, querido. 1/3 da terra praticamente destruído. Quando a gente começar a estudar aquilo, querido, você vai ver quanta dor, quanto sofrimento, quanta coisa ruim vai acontecer nesse período da abertura do selo, das taças, das trombetas. Aí sim vão acontecer essas coisas, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então aqui vem descrevendo dois eventos separados para nós, a respeito do arrebatamento secreto, onde um será deixando dois, um vai ser tirado e o outro deixado, e a segunda vinda de fato do Senhor, que todo olho verá, quando depois de todas aquelas coisas começarem a acontecer, a tribulação daqueles dias, onde os céus serão abalados, então vai retornar o Filho do Homem. Amém? Tudo isso nós vamos ver, vamos estudar tintim por tintim, para a gente saber o que vai acontecer. Não se preocupe, não fique apavorado, não fique com medo, porque eu creio e muitos creem que nós vamos ser arrebatados, nós não vamos passar por essas coisas, amém? A igreja já não vai estar aqui. A Bíblia diz que quando Noé, o fim veio depois que Noé entrou na arca, né? Sodoma e Gomorra foi destruída depois que saiu a família
de Ló. Entende, querido? Paulo vai dizer para a gente que nós não fomos guardados, reservados para o dia da tribulação, para o dia da angústia. Tudo isso nós vamos ver, vamos estudar. Eu só estou mostrando para você a linha de raciocínio que nós vamos seguir aqui, a linha de raciocínio que nós vamos estudar. Pastor, o senhor falou bacana, mas eu acredito que eu vou passar pela tribulação. Amém. Esteja preparado, né? Se prepare, porque vão ser dias difíceis. Pastor, a gente pode passar? Pode. Nós cremos de maneira diferente. Pode acontecer? Pode. Nós não temos 100% de certeza. Nós cremos segundo a Escritura, na interpretação das coisas que vão acontecer. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Amém? Mas isso eu volto a repetir, querido, isso não impede a gente de caminhar junto por alguma divergência escatológica que possa haver aqui no nosso estudo. Amém? Não é para você ficar bravo comigo, nervoso comigo, é apenas o estudo, é apenas a maneira como nós cremos, a maneira como nós interpretamos a apostila que nós vamos estudar. Isso não impede de você ouvir o nosso ensino, como não impede também, nós queremos ouvir todos vocês também, vocês vão perguntar, vão questionar e nós vamos procurar esclarecer todas as dúvidas. Amém? Eu só quero que você saiba de uma coisa. Dê uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15, eu li ali muito rapidamente, né? Fui explicando rapidamente, mas estude em casa. Mateus capítulo 24, comece a estudar em casa, dê uma lida, para quando a gente chegar aqui e começar a falar determinadas coisas. Semana que vem nós vamos falar a primeira e a segunda vinda de Jesus, né? Nós já vamos entrar lá nas profecias, aquelas que já se cumpriram, as que faltam acontecer, né? Nós vamos começar a estudar. Quando a gente começar a falar aqui, você já está sabendo, você já tem uma noção do que vai acontecer. Tá bom? Amém, irmão? Glória a Deus. Não fique com dúvida, se tiver dúvida, chega para a gente, pergunta. É lógico que eu vou, né? Ainda tem coisas que nós vamos estudar, nós só demos uma pincelada aqui por alto. Mas tem coisas que nós vamos estudar que depois provavelmente vai chegar na sua dúvida, vai chegar lá no seu questionamento, naquilo que você quer saber. Pastor, e os últimos acontecimentos? Nós vamos ver também, nós vimos aí a respeito do Tratado de Paz, que inclusive nós já falamos, né? Que aconteceu. Tudo isso, né, dias de paz lá naquela região que é o Oriente Médio, Israel, né, toda aquela briga, né, tudo isso aí está acontecendo no Tratado de Paz, tudo isso aí nós vamos mostrar na palavra. Jesus mesmo diz, quando houver rumores de paz, então virá repentina destruição, virão as coisas sobre que as coisas virão acontecer. Então, querido, fique tranquilo, fique calmo, isso é algo bom para nós, é algo bom para a igreja, é uma gloriosa esperança que nós temos quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Amém, glória a Deus. Estude, dê uma olhada na apostila, tá bom? Dê uma olhada em casa. A partir de semana que vem a gente pega firme no negócio. Amém? Glória a Deus.